Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje nós vamos falar sobre uma obra interessante do professor Herculano Pires, chamado Ser Consciente. Por que eu escolhi essa obra? Porque ela complementa a obra anterior que nós trabalhamos sobre o problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis. Esse livro, ele vai trabalhar bem aquele conceito que nós vamos ver agora. Só que antes, quem foi Herculano Pires? Os espíritas mais novos, talvez nunca ouviu falar. Só para você ter uma ideia, o nosso querido Emmanuel disse assim uma vez: Herculano Pires é o metro que melhor mediu Kardec. O conhecimento do professor Herculano Pires sobre espiritismo era uma coisa imensa. Ele tem inúmeros livros escritos e, claro, são livros do estilo da Joana, não são livros fáceis de se ler. Se você pensar bem, como eu falei no outro programa, as obras de Kardec, as obras de Leon Denis, as obras da Joana, do professor Herculano, são livros densos, né? Não são livros fáceis. Os livros de André Luiz, alguns livros não são tão difíceis de se entender, alguns são muito difíceis. Da mesma forma, os livros de Emmanuel. E assim vão com todos. Se você pegar os livros de João Nunes Maia, você vai ver livros lá bem tranquilo de se ler. Alguns são mais densos, exigem mais cuidado para se ler. Assim, existe uma infinidade de autores espíritas que tem material leve, de fácil absorção, e material mais profundo. Esse aqui é um deles. Então, o professor Herculano Pires foi um jornalista, filósofo e o maior intérprete de Kardec no Brasil. As contribuições para o espiritismo dele são imensas, muito. Sim, existem espíritas que não gostam do professor Herculano Pires, porque ele trabalha o espiritismo em toda a sua profundidade. E hoje, nos dias de hoje, nós temos muitos espírita católico, espírita protestante, muito espírita que, infelizmente, ele não vivencia o espiritismo em toda a sua essência, vai adequando as necessidades, é um problema. E como eu disse no outro programa, já que nós estamos falando isso, para que todos tomem bastante cuidado com as redes sociais. Tem muita coisa lá boa, muita coisa de espiritismo séria, mas tem muita coisa que, como é que eu vou dizer, infelizmente as pessoas precisam ganhar dinheiro, precisam ter uma promoção social e acabam usando o espiritismo como degrau, como escada para isso. Para vocês terem uma noção, eu até falei no outro programa, há um vídeo circulando na internet em que o Divaldo está cumprimentando o Papa. O Divaldo nunca conversou com o Papa. Não foi ninguém que me falou. Eu sei, porque convivendo com pessoas muito próximas a Divaldo, e Wagner, nunca na vida o Divaldo conversou com o Papa. Aí cria-se um monte de histórias falando, eu não sei porque as pessoas fazem isso, realmente eu não sei para que isso, mas tem, né? Como tem isso, tem outras coisas que não fazem, não é real. Então tomem bastante cuidado com o que vocês vão ler. Mas onde eu vou ler então? Nas obras. Leia o Pentateuco Espírita, leia os livros clássicos do Espiritismo, leiam o professor Herculano Pires. Tenho certeza que vai ser livro que vai chocar em alguns momentos, porque ele coloca os pingos nos is. Não tem meio, ele não é assim, sabe, vai pondo panos quentes, não. Para ele o que é, o que não é, não é. Morreu a história. E é muito certo isso, muito correto. Essa obra, O Ser Consciente, ela foi lançada em 69, é uma obra filosófica, só que baseada no Espiritismo, onde ele faz um diálogo entre ciência, filosofia e espiritualidade. Ele não faz um diálogo com religião, mas com espiritualidade, o que é muito importante essa colocação. Investigar a consciência como essência do ser. A nossa consciência é justamente o nosso eu. Somos espíritos reencarnados num corpo físico. E esse espírito, ele pensa,
Então, a nossa consciência somos nós. Alguns estudiosos do Espiritismo costumam usar uma palavra interessante, falam assim, depois que a gente desencarna, a gente vai para o mundo das consciências. Um mundo espiritual, um mundo extrafísico, onde não existe mais corpo. Corpo é da forma que a gente conhece. Então, se manifesta realmente a consciência. Lá nós somos o que a gente realmente é. Não tem como disfarçar. Na espiritualidade não tem o disfarce. Por isso que é terrível. Nós somos o que somos. Superar reducionismos materialistas. Uma das coisas que ele vai tentar nesse livro é tentar mostrar que o materialismo, ele não se sustenta. Muitas filosofias políticas, pregam o materialismo, e esse materialismo não se sustenta. Ele carece para dar explicações racionais para a vida. Explicações simplórias, sem muito conteúdo, isso é fácil. Tipo, é assim porque é assim. Ou até alguns que acreditam em Deus, é assim porque Deus quer assim. Não funciona desse jeito. Como Deus quer assim? Você está querendo ser melhor que Deus? Não. Mas tudo tem uma explicação transcendental, na maioria das vezes, que vai além da matéria, mas não podemos seguir desse jeito. Nos dias de hoje, se você for estudar física quântica na sua profundidade, que nós fizemos um programa um pouco atrás sobre física quântica e espiritualidade, vamos ver que a física quântica, se tivesse nascido no século XVI, em plena Idade Média, todas as pessoas envolvidas seriam queimadas como bruxos. Mas não tem a menor dúvida. Se naquela época queimava uma mulher só porque ela tinha os pensamentos um pouco mais fora da curva, já botava fogo, qualquer pessoa que não rezasse lá na cartilha daquela época da igreja era queimado vivo. Você imagina você falar que matéria e energia é a mesma coisa, só muda o estado em função da velocidade e tudo mais. Nossa, era a morte certa, né? Então, só que hoje nós sabemos. A própria ciência, no começo do século XX, tinha uma visão totalmente distorcida de matéria que tem agora. Aos poucos, as ciências vão aceitando a transcendência da vida. É muito difícil, porque as forças reacionárias é muito grande nos centros universitários. Eu posso falar que faz 40 anos que eu leciono, estou há 40 anos em meio acadêmico, então eu sei bem como uma coisa funciona. Então você fala, mas eu consulto com um psiquiatra que aquele é espírita, então a psiquiatria aceita. Não. Você consulta com um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta espírita, legal, mas não significa que essas ciências têm o espiritismo nas suas bases. Não tem. É ele que assumiu esse comportamento e é muito legal. Então temos que tomar cuidado. Integrar razão, espírito e existência. Ou seja, o ato de pensar, a continuidade da vida e esse momento que nós estamos vivendo. Tudo isso entrelaçado. Não é uma coisa simples. Porque nós estamos acostumados a levantar de manhã, comer, beber, trabalhar, dormir, fazer sexo, dormir. No outro dia de novo, comer, beber, dormir, trabalhar, viver a vida. E a vida é muito mais do que isso. Nós temos que transcender os nossos pensamentos, a nossa análise com relação à vida. Mas eu sou uma pessoa boa, ótimo. Eu sou uma pessoa que não faz mal para ninguém, parabéns. Eu sou uma pessoa que ajuda o próximo, fundamental, mas tem que ir mais além. Nós temos que começar a ir buscar dentro de nós os porquês. E a literatura espírita, quando estudada com profundidade, nos dá esses porquês. A consciência, a definição filosófica e espiritual de consciência, ele vai trabalhar nesse livro essas duas definições. E na definição espiritual, que eu não vou gastar tempo para falar da definição filosófica, mas a definição espiritual é justamente o espírito. A consciência é o espírito, só que o espírito é um pouco mais, tem vários aspectos, não é só a consciência. A consciência como núcleo do ser. Aquele filósofo francês dizia, penso, logo existo.
porque tudo que ele imaginava não determinava que ele existia. O fato de ele enxergar, a visão ela é relativa, ouvir, a audição também é relativa. Tudo na natureza é relativo, menos o pensar. Porque o pensar sou eu. Não tem uma outra condição. Eu penso. Se eu penso, eu existo. Pronto, acabou. Autoconsciência e transcendência. É um outro termo que ele vai trabalhar no livro com muita profundidade. Essa nossa identificação profunda com a vida. Espírito versus matéria. Espírito como realidade ativa e inteligente. E a matéria como instrumento de manifestação. Repito de novo. Nós somos um espírito vivendo uma experiência no corpo físico. Nós não somos um corpo físico que tem espírito. Então não existe o espírito do João da Silva. Isso não existe. Existe o espírito João da Silva. O espírito do Wagner. Não existe isso. Existe o espírito Wagner. Porque nós somos espíritos. E a matéria? A matéria ela é usada por espírito para se manifestar. Então, o espírito pensa, passa para o cérebro age no corpo, temos relações com o mundo responde, nós sentimos isso, passa tudo para o cérebro e o cérebro leva isso para o espírito. E nós sentimos, gostamos, desgostamos, queremos, não queremos e assim por diante. Então, a evolução do ser, ele vai trabalhar no livro, é um processo contínuo de aprendizado. Isso é que é interessante. Em todo momento nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo agora nesse bate-papo, estamos aprendendo quando estamos lendo alguma coisa, estamos aprendendo quando estamos vivenciando. O ponto-chave é como nós estamos absorvendo tudo isso, como nós estamos reagindo a tudo isso. E isso vai nos levando a uma maturidade, vai fazendo com que a gente passe a ver certas coisas da vida que não justifica. E aquela frase de Paulo volta de novo. Tudo me é lícito, algumas coisas não me convêm, porque eu não preciso mais daquilo. As futilidades da vida. Quando a pessoa tem um vazio existencial, falamos isso no outro programa, esse vazio existencial que hoje domina grande parte da população do mundo, faz as pessoas buscarem alternativas, buscarem uma resposta. A resposta está estampada na frente deles, mas eles não querem ver, porque essa resposta não é fácil. Nós buscamos saídas fáceis. O livro vai mostrar isso. Porque as saídas não são infantis como a gente gostaria. Mesmo o adulto tem respostas muito infantil, com toda aquela cara de sério, de um adulto e tal, mas ele vive muitas vezes com respostas, com comportamentos sério, mas infantil com relação à vida, com relação aos procedimentos existenciais, porque esse vazio existencial precisa ser preenchido. Ele preenche com droga, com álcool, com excessos de coisas materiais, ele precisa preencher isso tudo. Quando está na frente dele a resposta, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é uma ferramenta maravilhosa. Reencarnação como meio de evolução. O nosso querido Herculano Pires vai trabalhar esse tema muito bem. A reencarnação, ela vai ser, sem dúvida nenhuma, a melhor forma, pois disse o Cristo, em verdade eu vos digo, se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Você não vai amadurecer. O reino dos céus não é um lugar geográfico fora. O reino dos céus, antes de mais nada, é dentro de cada um de nós. Ah, mas como é que eu faço? Será que quando eu desencarnar, eu vou para o plano espiritual ou eu vou para o umbral? Eu vou fazer minhas palavras daquele médium numa entrevista que eu vi, o Teixeira, eu esqueci o primeiro nome dele, mas não importa. Ele fala assim, você vai para onde o teu coração te levar. Se você vive hoje, agora,
a tua forma de viver, de agir, de pensar, é uma forma leve, uma forma dentro de princípios evangélicos, dentro de princípios morais, dentro de um contexto profundo da alma. É óbvio que quando desencarnar você vai para um plano superior. Mas se você vive dentro do seu coração em volta de agressividades, de rancor, de tudo quanto é sentimentos pequenos, de ódio, de prepotência, de se achar melhor do que os outros, aí você já está no umbral. E aí automaticamente desencarna e vai para onde já está, o umbral. Então, nós vamos construir a nossa evolução. Quando a gente reencarna, o nosso destino, nós é que formamos ele. E ele pode ser mudado a qualquer momento. Sem dúvida nenhuma, a qualquer momento. Tudo depende da nossa vontade. Livre-arbítrio e responsabilidade. Outro fator que nosso querido Herculano trabalha no livro. Como é que é? É quando ele fala em livre-arbítrio e responsabilidade. Tudo eu posso. Jesus disse, a semeadura é livre. Eu faço o que eu bem entender, ninguém manda em mim. Cansado de ouvir isso. E é verdade. Só que ele complementa. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Deus é maravilhoso. Ele nos deixa semear à vontade. E ele é mais maravilhoso ainda, porque depois ele vai deixar você colher tudo que você semeou. Eu falo isso e me dá uma coisa aqui, porque quanta coisa que a gente semeia que não é muito legal, que nós vamos ter que depois corrigir. Por que esperar depois? Vamos corrigir agora. Vamos fazer o bem. Pedro disse, o amor cobre a multidão de pecados. Vamos amar. Vamos fazer o melhor para o próximo. Vamos fazer o melhor por nós. Vamos mudar a forma de pensar. E isso já vai corrigindo muita coisa. Muita coisa. Se a gente consegue corrigir na fonte, perfeito. Mas eu não consigo, porque o que foi feito não tem mais como corrigir, então vamos corrigir de outra forma. Vamos amar muito. Amar não é sair abraçando as pessoas na rua. Amar é entender o outro, se colocar na posição do outro. Amar é preparar o ouvido para escutar, é a boca que fala, é os olhos que vê. Isso é caridade pura. Pois é, vamos pensar com muito carinho em tudo isso. E a gente vai ficando por aqui na primeira parte do livro A Consciência, o Ser Consciente, desculpa. E no nosso próximo programa nós vamos finalizar esse livro. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre e até a próxima, pessoal.